vamos fazer uma leitura bíblica no Salmo 90, versos de 10 a 12. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou, em havendo vigor, a 80. Neste caso, o melhor deles é cansado, é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera, segundo o temor que te é devido, ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Irmãos, nós estamos diante de uma mensagem conhecida, uma palavra conhecida, que fala sobre a brevidade dos nossos dias. Nós acabamos de cantar que o Rei está voltando, e sempre a questão é como nós temos vivido os nossos dias, ou como nós vamos viver o dia de hoje, porque não adianta a gente pensar simplesmente no passado, que já foi, pensar no que a gente vai fazer amanhã, sem tomar atitudes hoje, pensar no dia de hoje. E a nossa mensagem fala sobre o título Um Dia Marcante, e ela traz uma pergunta, Daqui a 10 anos, o que você vai se lembrar do dia de hoje? Eu creio que realmente é difícil a gente lembrar de alguma data. Às vezes a gente lembra mais de acontecimentos, mas aí a gente tem que ficar puxando na memória que dia que foi que aquilo aconteceu, eu mudei para tal cidade, é um dia marcante. Mas que ano foi mesmo? Aí você vai lá pensar. Então, não necessariamente o dia, a data específica, mas algo marcante. Você vai fazer hoje alguma coisa que você poderá lembrar daqui a algum tempo? E tem um texto aqui no nosso devocional, de Nélio da Silva, que fala a respeito desse considere. Considere que as coisas que você pode fazer hoje, considere que há coisas que você pode fazer hoje que tornarão esse dia memorável. Coisas que daqui a 10 anos você ainda ficará feliz por ter feito o que você fez. Há pessoas com quem você pode compartilhar seu tempo, metas que você pode definir e começar a agir, problemas intrigantes que você pode começar a resolver, gentileza que você pode oferecer, coisas novas a serem aprendidas, experiências que você pode se permitir desfrutar. Você vai se lembrar de hoje, daqui a 10 anos? Talvez não. Imagine, porém, como a sua vida poderia ser plena se você tentasse tornar, pela graça maravilhosa de Deus, cada dia realmente memorável. Essa frase final, imagine, porém, como sua vida poderia ser plena se você tentasse tornar, pela graça maravilhosa de Deus, cada dia realmente memorável. O que nós fazemos pelos nossos dias? Às vezes nós estamos tão focados ao evento futuro que nós vivemos nos preparando para esses, ou nós estamos reclamando e chorando o que nós não fizemos, devia ter feito isso, perdi essa oportunidade. Mas às vezes, irmãos, no dia presente, a gente não toma certas atitudes que poderia, como diz aqui, pela graça de Deus, tornar um dia melhor, memorável. Deus não somente dá essa graça de multiplicar os nossos dias, mas também acrescentar vida a eles. Essa é uma frase que tem aqui também no nosso texto, que tem muito sentido. Todos os dias que nós levantamos de manhã, nós agradecemos a Deus, porque foi mais um dia que Ele nos proporcionou. Mas, ao mesmo tempo, nós podemos analisar, conforme o texto lido há pouco, que esses dias passam rapidamente, que diz como um breve pensamento, e logo chega a velhice, e logo chega o dia em que a gente vai dizer, olha, é melhor que a gente não estivesse aqui, é melhor descansar e ir para com o Senhor,
porque são dias da velhice que se tornam não tão produtivos e, às vezes, em alguns casos, quase não produtivos, no sentido de podermos realizar certas coisas que o nosso vigor já não compete, já não nos dá. Mas enquanto nós temos fôlego, enquanto nós temos vida, enquanto nós temos saúde, o que nós fazemos com esses dias? Porque se nós não fizermos agora, quando a gente estiver sem força, a gente vai falar, poxa, poderia ter feito isso antes, né? Às vezes eu conto a história de uma senhora aposentada lá de Séries, que às vezes eu levava ela no médico em Goiânia, e ela contava que a vida inteira ela se programou para aposentar e servir somente a igreja. E naquele tempo ela era diretora de escola e fazia tantas coisas e tantas, mas um dia eu vou aposentar e vou servir somente a igreja, e vou trabalhar, eu vou estar à frente da igreja. E aí ela aposentou e ficou doente. E aí ela falava, poderia ter feito mais, poderia ter me envolvido mais com as coisas da igreja. E agora eu quero, desejo, mas eu não tenho forças. E ainda precisava da ajuda dos irmãos da igreja para estarem ajudando ela. Não só a igreja, mas o que nós podemos fazer hoje? Que nós não precisamos deixar para amanhã. Muitas coisas nós podemos fazer hoje. Muitas oportunidades nós temos de fazer os nossos dias memoráveis. Mas nós sabemos das dificuldades, irmãos. Sabemos das dificuldades, o inimigo vem contra nós com desânimo, pessoas vêm muitas vezes nos desanimar. Nós temos muita desmotivação, mas também nós temos a motivação da esperança, motivação da presença de Deus. Como nós temos falado, né, que Deus é por nós, então não há nada impossível que nós não podemos tentar, que nós não podemos fazer. E, infelizmente, às vezes nós somos muito pessimistas. Nós olhamos, começa o dia e nós começamos a olhar para as coisas ruins que aquele dia nos apresentou. A gente começa, mas está muito chuvoso hoje. Acabou meu dia, porque veio essa conta aqui, mais uma multa. Ou seja o que for, a gente começa a olhar para o dia e quase que arrumando desmotivos, né? Para não ser produtivo naquele dia, ou para simplesmente deixar para amanhã. E na verdade é o contrário que nós devemos fazer. A cada momento que um novo dia aparece, nós devemos ver as oportunidades desse dia. Talvez se um dia está muito chuvoso e temos que ficar em casa, não é a hora da gente fazer lá, sei lá, uma reforma em algum lugar, limpar alguma coisa lá internamente, ou separar um tempo para estudar mais a Bíblia, agora que você não vai poder sair na chuva, seja o que for. Ativamente buscar e, com a ajuda de Deus, trazer do novo dia algo importante. Aqui a frase final é assim: hoje, o dia pode não ficar registrado como um dos melhores de nossa vida, mas pode ser o melhor do que Ele tem a nos oferecer. Entendemos a frase? Talvez hoje não seja o melhor dia, não seja um dia que você lembre, nossa, naquele dia eu comecei isso, ou comecei a participar daquilo, ou fiz determinada coisa, ou ganhei um presente. Talvez esse dia não traga algo tão especial a ponto de você ter na agenda. Mas vocês entenderam o que a frase diz? Esse dia pode não ser o dia da agenda, mas pode ser o melhor que Ele tem a nos oferecer. Quando você chega no final do dia, você chega e deita no seu travesseiro e fala, eu aproveitei o melhor que esse dia me ofereceu? Às vezes nós não fazemos isso. Às vezes a gente deita no travesseiro e fala, como eu estraguei o dia? Por que eu tomei essa atitude nesse dia? Por que eu deixei de fazer essas coisas nesse dia? Por que eu fui discutir com tal pessoa nesse dia? Então, nós temos uma oportunidade, e com a ajuda de Deus, que Ele faça nos tirar o melhor desse dia. Da escola dominical, do nosso almoço, sei lá, com a família, nosso descanso, ou nossa leitura bíblica da tarde, o culto logo mais à noite, toda a nossa preparação para uma nova semana, mas que esse dia seja um dia bom para cada um de nós, que assim nós possamos, dia a dia, fazer do nosso dia um dia especial. E como cristãos, nós temos tudo para fazer do nosso dia especial,
porque nós vivemos na companhia de Deus, nós somos filhos de Deus, nós temos a paz de Deus e na presença de Deus nós podemos trabalhar para o Senhor, fazer esse dia para a glória dEle, na nossa vida e assim também levar essa mensagem a outras pessoas. Vamos orar? Obrigado, Senhor, nós somos gratos a Ti pela oportunidade que o Senhor nos dá de mais uma vez estarmos na Tua casa, cantamos louvores ao Senhor, ó Deus, e colocamos diante do Senhor, ó Pai, a nossa vida. Obrigado também por essa mensagem, que cada um de nós tenha força, tenha alegria para viver melhor os nossos dias. Tua palavra diz que nós devemos contar os nossos dias, para assim alcançar a sabedoria, ó Deus. E que o Senhor ensina-nos a contar os nossos dias, para que nós alcancemos esse coração sábio, ó Deus. Ó Pai amado, sei que o Senhor quer o melhor para nós, quer que nós estejamos vivendo o melhor dia a dia, ó Deus. E na soma destes dias, nós poderemos colher frutos abençoadores, ó Deus, na nossa vida e na vida dos nossos irmãos. E que assim seja, Pai. Oramos em nome de Jesus. Amém.